Bom, eu estou fazendo um tutorial aqui para explicar como é que a gente faz para montar uma visualização da rede do Facebook através do Gephi, do software Gephi. Então, no primeiro passo eu tenho que acessar o meu Facebook. E digitar aqui NetViz, N-E-T-V-I-Z-Z, né? Ele vai me mostrar esse aplicativo. Se você não instalou ainda, você instala. E esse cara me permite extrair a minha rede do Facebook. Então eu vou vir aqui, ó. Vou querer a minha rede pessoal, né? Então eu vou clicar aqui. Ele fala be patient and try not to reload. Quer dizer, eu tenho que ser paciente aqui e não recarregar a página, porque ele demora muito. Conforme o tamanho da sua rede, ele vai demorar muito para conseguir extrair isso daí. Então eu quero sim, ele vai criar uma rede, né, um arquivo que representa a minha rede, com todas as minhas conexões de amizade na minha rede pessoal. É isso que eu quero, beleza. Start. Ele vai começar lá a gerar o arquivo. Às vezes demora um pouco mais. Como eu fiz isso recentemente, ele já gerou aqui, né? Ele já tinha gerado para hoje. Então ele não demorou muito. Às vezes, conforme o caso, ele vai demorar bastante. A primeira vez que eu gerei isso aqui, ele demorou alguns minutos, tá? Então, botão direito, em cima do arquivo GDF, né? Vou salvar o link aí numa pasta qualquer. No meu caso vai ser essa aqui, tá? RF. No meu caso vai ser em cima do arquivinho que eu já tinha gravado, porque eu gravei antes de... salvei esse arquivo antes de fazer esse vídeo. Beleza, salvou lá. Ótimo, posso fechar o Facebook. E agora eu preciso do software, né? No meu caso eu já instalei o software, ele está aqui. Mas, se você não tem o software, você vai digitar www.gephi.org. Não é .com. E daí você vai abrir o site. Ele te dá, enfim, esse aqui é o site do Gephi. Ele é um software gratuito. Você pode fazer uma doação aqui e você pode baixar direto o arquivo. Ele tem versões para Mac, para Linux, para Windows, para todos os gostos aí. Você clica, baixa e instala. No meu caso eu já instalei, então vamos direto ao que interessa. Vou abrir aqui o Gephi. No meu caso eu vou trazer aqui ele um pouquinho para cima para ele enquadrar aqui certinho. E eu vou clicar em novo projeto, né? E vou vir em arquivo, abrir, tá? E vou pegar aquele arquivinho do GDF que eu peguei do Facebook lá que eu extraí. Nenhum problema encontrado, ótimo, estamos felizes. E ele está gerando a visualização desses dados. Ele foi atualizado, vamos ver se é atualizar. Acho que ele está processando lá. Ótimo, então ele gerou essa. Agora eu com o scroll eu posso aproximar o scroll do mouse, né? Ou distanciar, né? Então eu tenho aqui o que a gente chama de furball, quer dizer, uma bola de pelos, né? Não dá para entender nada dessa rede. Certamente tem muitos nós aqui, muitas arestas, mas a gente precisa agora organizar a bagaça. Então eu vou ver aqui em visão geral, né? E vou começar a fazer algumas coisas que vão tentar extrair um pouquinho de sentido dessa rede que a princípio é caótica, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar formatar essa bola de pelos aí, essa rede toda aleatória, aparentemente aleatória, em clusters, que a gente fala, quer dizer, em grupos que se conectam entre si. Então imagina que na vida de uma pessoa você tem lá no seu Facebook, você tem algumas pessoas que são da sua família, outras que são sei lá,
grupo de judô que você pratica, outras da faculdade, outras que você conheceu na educação primária e assim por diante. E elas se conectam entre si. Obviamente, se você tem familiares na sua rede, você vai perceber, né, é meio óbvio que eles se conectam entre si. Então, existe uma medida de modularidade da rede, que é justamente a medida do quanto essa rede se divide em módulos diferentes, em clusters que a gente fala, né, diferentes. Você poderia, por exemplo, ter uma rede em que todo mundo se conhece, que ela não se separa em clusters. Então, nesse caso, a sua modularidade da rede seria baixa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Eu vou vir aqui nesses painéis da direita e vou selecionar estatísticas e vou clicar em modularidade. Vou mandar executar para ele calcular a minha modularidade. Ele fez um cálculo aqui de distribuição, separou aqui em algumas classes, né, e o número de elementos em cada classe. Muito bem. Ele não mudou nenhuma visualização para a gente. Mas agora que ele já fez esse cálculo, eu tenho a condição de vir aqui em partição, atualizar aqui, porque essa listinha aqui ele vai me dar os parâmetros através dos quais eu posso separar a minha rede. Eu poderia separar por local, por sexo ou por modularidade, que é o meu caso. Quer dizer, o que eu quero gerar em termos de visualização é a separação nesses clusters, nesses grupos, né? Então eu vou vir aqui, modularidade, ele já fez o cálculo das diferentes redes. Então existem redes que têm 18 elementos ou 25 elementos, outras que têm 30 e assim por diante. Eu posso aplicar isso daqui e ele separou, ó, nas corzinhas, né? Agora, obviamente, essas corzinhas, como estão dispersas aí de um jeito meio aleatório, não adianta muito. Então a gente vai fazer o próximo procedimento, que é vir aqui na distribuição e escolher um algoritmo para ele modificar a dispersão física da rede, né? Existem vários algoritmos para isso. Um dos meus preferidos é o Atlas 2. Ele tem alguns parâmetros. A gente clica aqui e ele vai justamente separar os módulos da rede. Então veja que os nós com as cores iguais vão ficar mais próximos e os diferentes vão ficar mais distantes. Então vamos lá, né? Ele gerou, eu posso parar, ó, cliquei em parar na hora que eu quiser. Então eu posso usar o scroll do mouse para dar um zoomzinho aqui dentro desse clusterzinho. Posso voltar, posso dar zoom em outro cluster, né? E assim por diante. Parece um ramalhete, né? Aqui eu posso, aqui embaixo eu tenho os comandos para poder mostrar, por exemplo, o nome das pessoas. Então, a partir de um certo zoom ele vai começar a mostrar o nome. Eu posso alterar aqui o tamanho desse label, né? Então, por exemplo, esse pessoal aqui ainda está muito bagunçado, mas é o pessoal que fez graduação junto comigo. O que eu posso fazer aqui, um negócio interessante que tem nesse algoritmo do Force Atlas, eu posso evitar a sobreposição. Então eu clico aqui, ó, e vou dar um play novamente aqui. Você vai ver que ele vai separar, ó, de forma que não vai ter sobreposição em termos de nó. Em termos dos nomes ainda está tendo, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui e vou entrar mais. Ó, dá para ler um pouquinho mais. Então eu tenho a Márcia, a Denise, o Lawrence, a Helenice fizeram faculdade junto comigo. Então esse pessoal aqui da minha faculdade, no tempo que eu fiz graduação. Existem outros clusterzinhos que eu quero investigar, que é, por exemplo, o pessoal da minha família. Isso aqui são familiares. Esse grande cluster aqui é de alunos, né? Então se eu der o zoom aqui, eu já percebo que existem caras que foram meus alunos e tal. Então a gente tem já uma grande organização da rede, que inicialmente parecia um negócio indecifrável. A gente já está conseguindo extrair algum sentido disso daí. Próximo passo é a gente criar uma hierarquia, ou seja, a gente percebe claramente, ó,
que tem pessoas que têm mais conexões, né, do que outras que têm menos conexões, que tem uma ou duas conexões só, né? Se a gente chegar bem pertinho aqui e eu, por exemplo, passar o mouse em cima desse cara aqui, eu vou ver quais são as conexões que ele divide comigo. Quer dizer, ele se conecta com esse outro fulano na rede dele e esses dois caras estão na minha rede, então ele aparece aqui. As pessoas que estão aqui são só as pessoas que estão na minha rede do Facebook, né? E como que elas se conectam entre si. Então, o que eu posso fazer para isso, eu quero destacar mais os nós que têm mais conexões, né? Ou seja, que tem o grau maior, né? Na teoria de redes existe a ideia de grau, que é o número de conexões que você tem. Então, eu vou para gerar esses tamanhos maiores aí para nós que tem maior grau, eu vou vir aqui em estatísticas, grau médio, executar. Ele também gerou aqui uma outra distribuição. E agora eu posso filtrar por esse parâmetro. Assim como eu gerei a modularidade e depois filtrei aqui a partição para uma modularidade, eu posso fazer isso com o grau médio. Então eu clico aqui, ele recarregou essa listinha aqui e eu tenho grau, né? Então eu posso clicar aqui. Se eu clicasse aqui agora, ele iria modificar a cor dos nós de acordo com o grau. O que eu quero não é isso, eu quero classificar. Então eu vou vir aqui classificar. Aqui é a cor, aqui é o tamanho, né? Tamanho, peso. Então eu posso vir aqui, classificar o tamanho de acordo com o grau. Ele me dá os parâmetros iniciais, eu vou a princípio aceitar. Olha só, então ele deixou alguns nós aqui maiores do que outros, né? Esses nós, se a gente der um zoom aí, vou perceber que são professores do lugar onde eu dei aula também, que também tem muitas conexões com esses mesmos caras para quem eu dei aula, né? Para os alunos. Então, como eu cresci muito o tamanho das bolinhas aqui, eu vou novamente rodar esse Force Atlas e evitar sobreposição, porque daí ele vai dar uma ajustadinha aqui, ó, né, para que não haja sobreposição entre os nós. Legal. Eu posso ainda filtrar esses caras, ó, que não tem conexão nenhuma. Eles se conectam comigo, mas com nenhum dos meus outros amigos. Então, para não ficar uma sujeira no gráfico, digamos, eu posso aplicar um filtro que é de topologia, né? Eu posso escolher intervalo de grau. Então eu vou tirar todos os caras que têm grau menor do que 2, por exemplo. Ou seja, grau 1, né? Então eu arrasto esse cara para cá. Venho aqui, ó, quais caras que eu quero tirar fora. É muita coisa, 16. Os caras que têm muito pouca conexão. Tá muito difícil de ajustar, porque tá vendo? Ó, 6 já tirou bastante gente. Queria tirar menos. Por exemplo, filtrei. Aí foi. Ele tirou os caras que estavam flutuando aqui, né? Muito bem. Então a gente separou por cor os clusters. Fizemos aqui as bolinhas maiores ficarem em evidência porque tem um grau maior. Agora eu quero gerar uma visualização disso, por exemplo, né? Então eu posso... uma coisa interessante é o seguinte, eu posso vir aqui em laboratório de dados para conhecer toda a tabela, vamos dizer assim, de dados que gerou aquela visualização lá. E posso vir aqui em visualização, atualizar, ele vai mostrar aquele gráfico que estava lá na visão geral, né? E aí eu tenho as opções, eu posso mostrar ou não os rótulos dos nós, né? Então se eu clico aqui e atualizo, ele mostra os nomes das pessoas, não é o caso, né? Depois que eu escolho o rótulo, eu posso alterar a fonte, eu posso querer que essas conexões sejam curvas ou não, né? Então eu posso desclicar aqui nas arestas. Arestas são os links, né? Eu desclico aqui, então ele vai mostrar agora as conexões retas e tal.
E outros parâmetros que depois vocês podem descobrir para você gerar uma visualização mais interessante. Existem presets aqui já, você pode também ir alterando. Eu gosto das conexões, curvas, acho que fica mais interessante. Bom, e daí se você achou que está bom, né, que chegou numa visualização interessante, você pode finalmente gerar o arquivo de saída disso aqui, que está aqui embaixo. Ó. Então, embaixo do atualizar tem aqui exportação SVG, PDF ou PNG. Então você clica aqui, área de trabalho, por exemplo, e gera um PDF disso daí, né? Rede Face RUI, né? Gerou esse PDF. Eu acho que ele vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui no meu desktop, eu estou abrindo e está lá. Ele abriu numa tela maior aqui. Eu vou trazer aqui para o nosso tamanho. Então tá lá a redezinha vetorial, né? Você poderia também gerar um PNG transparente. Bom, então acho que é isso.